estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública do Centro Espírita Chico Xavier. Nós estaremos hoje falando sobre a missão do homem inteligente na Terra, item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Mas assim como todos os outros trabalhos da casa, nós iniciaremos com uma prece.
Aqueles que se sentirem mais confortáveis, fechando os olhos para melhor concentração, podem fechar nesse momento. Elevemos o nosso pensamento ao Pai Maior, Deus de infinita bondade. Grato te somos por mais um dia de vida e junto desse dia mais oportunidades de aprendizado, mais oportunidade de amarmos e de praticarmos os ensinamentos que nos são dados. Agradecemos pelo nosso lar, pelo alimento que nos chega e pelos nossos familiares. Pedimos que abençoe a todos os nossos companheiros que passam dificuldades dentro dos hospitais, dentro das prisões. Que o Cristo misericordioso possa atendê-los, possa ajudá-los nesse momento de dificuldade que o orbe terrestre passa. Pedimos que abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, recapitulando, nós estaremos falando sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13, a missão do homem inteligente na Terra. E para nós começarmos a entender o que é a missão do homem inteligente na Terra, nós temos que primeiramente entender o que é missão e o que é inteligência, né? Como que nós iremos abordar esses dois temas? E abordaremos dizendo que missão é uma incumbência e que inteligência é a capacidade de aprender. Então, quando nós nos referirmos a esses dois termos, essa será a sua compreensão, essa será a sua acepção. Então, a gente vai buscando entender e a gente começa lendo aqui um trechinho, a gente vai lendo pouquinho para poder comentar e poder explicar. E a gente começa com o seguinte, né? Não sejas arrogantes do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Então aqui a gente já consegue compreender, já consegue entender que nós não de forma alguma devemos nos envaidecer, devemos nos achar melhor que o outro, devemos nos elevar, né? Primeiro, até mesmo porque nos é dito, né, que aquele que se eleva será rebaixado. Nós não devemos nos orgulhar do que nós sabemos, porque esse saber ele é muito limitado devido ao mundo que habitamos, né? Devido ao globo terrestre, devido à nossa evolução. Então, continuando, mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tem direito nenhum de envaidecer-te disto. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste no meio que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, ao invés de nos orgulharmos, de nos acharmos melhor que os outros, nós devemos usar aquilo que nós sabemos, por menor que seja, para o bem da comunidade, para o bem da sociedade, para o bem dos nossos companheiros, para o bem dos nossos irmãos, pois todos somos irmãos em Deus, que é o nosso Pai maior. Então, aqui a gente vai conseguindo compreender a importância de cada aprendizado que nós temos na vida. Nós acabamos achando que aquele companheiro que os holofotes da mídia estão sobre ele, que ele sabe ensinar matemática, que ele sabe ensinar física, ele é mais importante do que aquele companheiro que entende de plantações, devido à sua simplicidade, que entende como tratar os animais. Porque hoje em dia nós acabamos dando como significado a questão da inteligência apenas a inteligência que a escola tradicional ensina, que é a matemática, a biologia, a química, quando na verdade não. Como a gente falou no começo, a inteligência é a capacidade de aprendizado. Então é a capacidade de aprendizado em todas as áreas da vida. Seja até mesmo como tratar um irmão. E aí a gente fala, todos nós temos a nossa missão. Então, seja o professor de ensinar a matéria que ele leciona, seja o companheiro que ensina a como tratar um animal, como fazer uma plantação, todos são, imagine, meus irmãos, como que funcionaria se a gente só tivesse pessoas que nós tratamos como sumidades, né?
Se nós só tivéssemos médicos que ensinam a medicina, como funcionaria a Terra? Porque nós não teríamos mais outras profissões que são fundamentais. Os carteiros, os garis, que são funções fundamentais. E às vezes nós não damos a devida importância. Nós acabamos achando que aquele companheiro, talvez pelo salário que ganha, talvez pelas palavras complexas que fala, nós acabamos achando que ele é mais inteligente, que ele é mais importante. Quando na verdade não. Todos nós temos a nossa missão. Todos nós temos a nossa devida importância no planeta. Então não existe o Ítalo que é mais importante porque está falando a voz. Não existe. O Ítalo não é mais importante que você que vai e bate a porta do vizinho para saber como ele se encontra. A importância, meus irmãos, é que nós façamos o bem. E aí, no item 573 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E aí os espíritos respondem a ele: instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições por meio de direitos e materiais. Porém, as missões são mais ou menos genéricas e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, colabora dessa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Todos têm sua missão neste mundo, pois todos podem ser úteis em alguma coisa. Então aqui a gente vai conseguindo compreender que todos nós somos tão importantes quanto o outro. Talvez aquele companheiro ele tenha uma responsabilidade maior, talvez ele tenha ali a importância, não digo a importância, perdão, ele tem a responsabilidade de governar um estado e, consequentemente, a responsabilidade é grande, porque a ele está atribuída a tarefa de governar a vida dos outros, assim, entre aspas, né? De poder trazer o benefício. E aí a gente retoma, né, aquela questão: daquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, as responsabilidades grandes, elas têm essa questão. Se você não cumpri-las, você será cobrado delas. Então é muito importante que a gente também traga essa acepção à palavra responsabilidade, né? Às vezes nós acabamos desejando cargos, né? Eu quero ser tal coisa, eu quero ter muito dinheiro, e a gente não acaba compreendendo que aquela prova traz uma responsabilidade muito grande consigo. Então nós devemos entender que todos nós, acima de nossas missões, somos igualmente importantes. Talvez a missão traga uma responsabilidade maior, traga uma responsabilidade menor, mas todos nós somos importantes para o funcionamento do globo. Então, nós somos igualmente importantes quando nós trabalhamos. Nós somos igualmente importantes quando nós somos úteis. Então, nós devemos buscar ser úteis. Esse é um grande ensinamento que nós devemos trazer para a nossa vida. Porque se nós só ficamos em nossa casa, deitados na rede, pensando na vida, assistindo televisão, sem fazer nada de útil, né? Sem ler um livro edificante, então nós não estamos sendo úteis, nós não estamos cumprindo a nossa missão. E se nós não estamos cumprindo nossa missão, nós não estamos atingindo a nossa devida importância. Nós não estamos utilizando da inteligência que Deus nos deu. Mais à frente nós abordaremos a questão da parábola dos talentos. Então nós não estaremos utilizando os talentos que Deus nos deu. E aí aqui a gente traz um pequeno trechinho, né, que ele traz um pouco, faz uma pequena metáfora a respeito da inteligência, né, e ele meio que materializa isso. E ele faz o seguinte, aqui no Evangelho: é uma missão que te dá, pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes desenvolver por tua vez a inteligência retardatária e conduzi-las a Deus, como falamos anteriormente. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A enxada que dá ao jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador. A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar? E que diria se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Diríeis que é algo horrível e que lhe merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir as ideias de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno?
Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. Então aqui a gente consegue compreender que quando nós temos uma inteligência, né, quando assim, nós temos uma capacidade de aprender. Então se você é muito bom em algo, você tem a missão, como nós falamos anteriormente, a missão de utilizar daquele seu conhecimento para repassar para os companheiros. Você tem essa missão. E aí quando você utiliza desse seu conhecimento para atrapalhar, quando você utiliza desse seu conhecimento, como ele fala aqui, para destruir a ideia de Deus e da providência, consequentemente você está fazendo mau uso. Aqui ele utiliza a questão da enxada, né? E aí é como se a gente tivesse assim: o Senhor dá a enxada a seu servo, e o seu servo levanta a enxada para bater nele. Então a gente compreende que isso, e a gente traz para a nossa vida na Terra, e a gente vê em muitas situações que nós mesmos fazemos isso, que nós questionamos e acabamos ferindo essa questão. Então nós devemos buscar, pessoal, devemos buscar entender: será se eu estou utilizando do talento que Deus me deu, do conhecimento que Deus me deu, da oportunidade que Deus me deu para fazer o mal, para atrapalhar encarnações de outros espíritos que estão junto a mim? E meus irmãos, não basta não fazer o mal, nós devemos fazer o bem. Ítalo, eu não estou fazendo nada de errado, Deus me deu aqui, eu sei muito bem como que eu posso utilizar de uma terra que mesmo ela não sendo a olho nu tão produtiva, eu sei como é que eu posso fazer para plantar nela. Mas eu não ensino para ninguém, eu não faço nada com isso. Nós devemos buscar ensinar, meus irmãos. Quantas pessoas será no globo terrestre? Não vamos nem muito longe. Quantas pessoas será se na nossa vizinhança, com esse conhecimento que você poderia passar para elas não teriam uma vida melhor? Então é isso, porque aquilo que você ensina para o João ensina para o Francisco, ensina para o José, ensina para Maria, e assim vai. Então até mesmo a gente pode trazer isso para o Evangelho. Aquilo que hoje você que eu estou podendo lhe facilitar, amanhã você leva esse conhecimento para outra pessoa. E assim vai, e esse conhecimento vai passando de mão em mão. Então nós devemos entender que a enxada que o nosso Senhor nos deu, que no caso, a enxada que Deus nos deu, nós não devemos levantar ela contra Ele. Nós devemos fazer o bom uso dela. E aí é que a gente conseguiu entender, né? Essa questão de que nós não devemos fazer o mau uso, e então a gente consegue compreender que a inteligência ela é uma grande responsabilidade. Ela é uma grande responsabilidade, porque assim, aquilo que nós podemos fazer um bom uso daquilo, mas também nós podemos fazer mau uso. E quando nós fazemos mau uso, nós acabamos atrapalhando muitas pessoas, atrapalhando muitos espíritos que estão reencarnando, como nós falamos antes. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos tomar muito cuidado e utilizar daquele termo orar e vigiar. Porque quando nós não oramos e vigiamos, nós acabamos caindo em tentações. Nós acabamos, como ele diz no começo, né? Não seja arrogantes com aquilo que sabes. Aí nós acabamos caindo no orgulho. Nós acabamos caindo no orgulho, acabamos nos tornando egoístas, nos envaidecendo daquilo que nós sabemos. Sendo que aquilo que nós sabemos foi Deus que nos deu para que nós pudéssemos repassar para os demais. E isso não é o correto, né? E aí a gente vê que a gente pode acabar se perdendo no meio do caminho. E aí a gente deve entender aquilo que o Espírito de verdade ele nos traz no Evangelho. Amai-vos e instruí-vos. Então nós devemos estudar, nós devemos buscar a sabedoria, nós devemos praticá-la também. Nós devemos amar. Porque a forma como você pratica o bem é amando. Por isso que ele diz: amai-vos e instruí-vos. E a gente ama trazendo aquilo que nós temos de melhor para os outros. Então, se eu tenho o dom da oratória, se você tem o dom da oratória, por que não chamarmos um grupo e conversarmos? E aí entra aquela questão. Também existiram muitas pessoas no planeta Terra, muitos espíritos que encarnaram, que utilizaram desse poder da oratória que eles tinham para trazer o mal. Então a gente vê,
aquilo que pode ser tido como bem, ele também pode fazer o mal. Por isso que nós devemos compreender a responsabilidade da nossa inteligência. Então aqui a gente vai trazer vou ler uma pequena mensagem do Espírito Meimei, que ele traz no livro, que ela traz no livro Instruções Psicofônicas através do médium Francisco Cândido Xavier, é o seguinte: cultivemos o cérebro sem olvidar o coração, sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Então nós devemos alinhar as duas coisas. Mais à frente a gente vai trazer aqui um trechinho do Livro dos Espíritos novamente, que ele fala sobre isso. E Meimei nos traz essa questão muito bem, pessoal. Então nós compreendemos que nós devemos trazer a sabedoria junto do coração. Ou seja, nós devemos buscar o cérebro, que às vezes é aquela questão intelectual, junto da moral. Isso nós devemos buscar. E aí aqui a gente vai prosseguindo, né? A gente compreende que o homem, ele necessita de sentimentos. O Evangelho nos traz que quanto mais evoluímos, mais os sentimentos vão se apurando, né? Aquilo que antes era instinto se torna sentimento. Existe esse processo. E a gente chega na pergunta de número 793 do Livro dos Espíritos. E nessa pergunta, Kardec, os Espíritos nos mostram duas questões a respeito da questão intelectual e da questão moral. Hoje nós vivemos num mundo muito materialista. Nós vivemos num mundo onde as pessoas apenas valorizam aquilo que lá no começo nós falamos, valorizam somente aquelas pessoas que são muito boas em matemática, que são aquelas pessoas que são muito boas em física, em química, em biologia, em história, em geografia, essas coisas que são nos vestibulares da vida. E nós não damos valor, nós não damos a devida importância àquele companheiro que sabe amar, aquele companheiro que sabe fazer o bem, sabe fazer a caridade. Todas essas são formas de inteligência, porque são aprendizados que nós tivemos nas nossas muitas encarnações. E aí a gente vai compreendendo, pessoal, que assim, a gente acaba dando tanta importância a essa intelectual e deixa de lado a moral. E aí a gente vê que as maiores atrocidades já cometidas na Terra, as guerras, as bombas nucleares, os atentados, eles foram cometidos por pessoas que eram altamente evoluídas intelectualmente. Eram muito inteligentes, porém não tinham a moral, não eram evoluídos moralmente. Porque Kardec nos traz que a moral é como se fosse aquela linha que divide o bem do mal. E quando nós não conseguimos compreender o que é bem e o mal, nós misturamos. Então nós devemos buscar evoluir moralmente e intelectualmente. Porque aí nós saberemos onde empregar aquilo que nós sabemos, como que nós podemos fazer o bem, como que nós podemos utilizar daquele intelectual, como que nós podemos fazer o bem da física moralmente. Porque são duas inteligências diferentes. Nós não temos como botar no mesmo parâmetro a inteligência da pessoa que sabe fazer o bem e da pessoa que sabe fazer um cálculo, por mais que ambas sejam inteligências. E uma é moral e outra talvez um pouco mais material. E nós devemos conciliá-las. Nós devemos conciliá-las porque a gente utiliza de uma e da outra. E quando nós não conseguimos andar paralelamente, que nós priorizemos a moral. Porque quando nós sabemos o que é o bem e o que é o mal, quando nós sabemos o que é o certo e o errado, a gente consegue ter uma compreensão melhor. Mas quando a gente só evolui intelectualmente, a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado. E, consequentemente, vamos cair muitas vezes no errado. Então, nós devemos, pessoal, buscar evoluir moralmente. E aí, por tudo, para finalizar, a gente vai conseguindo compreender que a educação moral, convenientemente compreendida, ela constitui a chave do progresso. Então, quando nós entendemos o que é moral, quando nós entendemos o que é o certo e o que é o errado, e quando nós trazemos isso para a prática, que nós não devemos deixar isso só no campo das ideias, consequentemente, a gente vai ter progredido. E a humanidade como um todo vai ter progredido. Então, essa questão da moral, a gente consegue compreender que ela é a chave do progresso. E aí a gente tem uma mensagenzinha de Chico que ele fala o seguinte, né? Tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi ao coração, ao sentimento.
Ele não disse nada disso ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. Ele não disse, bem-aventurados os inteligentes. Chegou mesmo, certa vez, a dar graças ao Pai por ter ocultado os segredos dos céus aos sábios inteligentes. Quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se reerga. Mas aquele que cai pela inteligência não se sente caído. E aí, quando ele fala essa inteligência, pessoal, é aquela pessoa que acaba se tornando arrogante pela inteligência. Porque quando você se torna arrogante, você acaba se achando, você acha que você é indestrutível, que você é maior que Deus, que essa vida importa tudo e que não existem outras encarnações, e que eu sou maior do que tudo, que eu sou maior que todos, eu sou a força maior. E na verdade não existe isso. Como a gente falou, todos nós temos o nosso devido papel. Todos nós somos, quando úteis, somos igualmente importantes. Algumas missões com responsabilidades maiores, outras com menos, mas somos importantes, nós somos úteis. Ninguém é inútil na seara do Cristo. Então nós devemos compreender que aquele que se torna arrogante, ele cai pela arrogância dele. Que aquele que se acha sábio, que é desumilde, ele cai por esse mesmo motivo. E quando ele fala essa questão do inteligente e do sábio, é porque por muitos anos, e ainda hoje se tem essa questão, da pessoa se tornar desumilde. Eu sei fazer tal coisa, eu domino certa arte, e eu sou uma sumidade. Ninguém é melhor do que eu, ninguém é maior do que eu. Quando na verdade não. Nós devemos ser humildes, nós devemos nos colocar o quão pequeno nós somos e repassar esse conhecimento. Porque quando nós repassamos, nós amamos. E aqui Chico nos mostra que o Sermão da Montanha foi para o coração. E quando nós utilizamos dessa inteligência para fazer o bem, nós estamos utilizando o coração. Então é isso, meus irmãos. A mensagem de hoje sobre a missão do homem inteligente na Terra era essa. Nós utilizamos aqui de 2 livros, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ambos são obras de Allan Kardec, né? Obras mediúnicas. E também utilizamos de alguns outros livros, como nós falamos de Meimei, e também utilizamos a mensagem de Chico. E pessoal, aqui fica um convite. Aos sábados, o Centro Espírita Chico Xavier oferece gratuitamente a Escola Espírita, que começa às 17 horas. E para aqueles que têm interesse, vocês ingressariam no curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita, que fala basicamente, né, são as noções básicas do Espiritismo, né, mostrando o que é Jesus, o que é Deus na visão do Espiritismo, mediunidade, trazendo quem foi Allan Kardec. Então, se você tem interesse, basta entrar em contato com o número da Central de Atendimento Fraterno. Esse número vai estar na descrição do vídeo. Se você não conseguir encontrar o número, basta digitar algum comentário que nós buscaremos uma forma de entrar em contato. Então, se você tiver interesse, pode botar no comentário aí, tem um interesse em participar da Escola Espírita, que nós tentaremos entrar em contato com você para lhe enviar as formas de matrícula, né? E é isso, pessoal. Então, a gente vai fazer nossa prece para finalizar. Então, se sentirem mais confortáveis, fechem os olhos para melhor concentração. Elevem o pensamento a Jesus Cristo, nosso irmão, o mestre, maior exemplo. Irmão amigo, grato te somos por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de colocarmos em prática os teus ensinamentos. Te pedimos que abençoe os nossos lares, as nossas famílias. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. E agora, meus irmãos, terá água fluidificada, né? Vocês receberão o passe à distância, terá fluidificação de água. Então, você bota sobre a mesa uma garrafa de água potável. Uma garrafa de água pode ser da geladeira, né? Pode ser do filtro também, sem problema nenhum. E os espíritos magnetizarão essa água. Então, um abraço a todos e até a próxima vez. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro.
Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.